Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. Mais uma vez, a gente vai abordar a questão de como o Flamengo transforma o Maracanã numa mina de ouro. O Maracanã vira uma mina de ouro para o Flamengo. E aí daqui a pouco eu vou botar na tela para você números que comprovam isso, tá pessoal? Com o Flamengo passando a faturar em termos de lucro, ou seja, o Flamengo passando a lucrar com 66% do Bordeaux em relação aos 35% que lucrava anteriormente. Então você tem uma diferença aí de 31 pontos percentuais. Veja, 31 pontos percentuais diferente de 31%, tá? 31 pontos percentuais, tá? E eu vou colocar na tela agora para você, enquanto a gente vai estar falando por aqui, sobre a renda bruta, né, de quase 5 milhões de reais que o Flamengo ganha nesse jogo contra o Grêmio no Maracanã. Depois tem aquilo que o Flamengo teve de gastar, desembolsar, e no final você vê o valor, o lucro líquido, ou seja, é muita grana que entra nos cofres do Flamengo em relação a essa partida contra o Grêmio. Empate por 1-1, se o resultado no campo não foi aquele definitivamente que a torcida do Flamengo esperava, diferentemente disso, o resultado fora do campo é simplesmente espetacular, tá pessoal? Então assim, é muito importante a gente enaltecer cada vez mais essa questão do faturamento com o Maracanã, né? E tem mais a vir pela frente, que é a questão dos naming rights do Maracanã, né? E aí eu vou trazendo uma conta para você, feita, claro, com uma apuração dentro do Flamengo, sobre quanto o Flamengo deve faturar aí com direitos, né, de naming rights por ano, tá? Então vamos lá. Quanto o Flamengo estima, isso aí é informação, tá? Que valha por ano name rights do Maracanã. 60 milhões de reais. Só que dessa história, o Flamengo tem um percentual que é maior do que o do Fluminense, 65% a receber, tá? O que dá aí cerca de 47 milhões de reais, tá? E aí você tem que tirar dessa conta 20% de impostos, tá? E aí o Flamengo faturaria em cima de naming rights, só o Flamengo, não o Maracanã, 35 milhões de reais por ano. Então se a gente fizer um transporte aqui para o que foi o lucro do Flamengo, de mais de 3 milhões de reais nessa partida contra o Grêmio, se a gente coloca mais 10 jogos no Maracanã, só 10 jogos o Flamengo faturaria aí quase o que conseguiria faturar com naming rights no mundo. E como isso é possível? Isso é muito importante você entender também. Passa pelo aumento da capacidade do Maracanã, que não é de 80 mil. Tá? Não é de 80 mil. A gente viu isso no jogo entre Flamengo e Grêmio. Havia 69 mil pessoas no Maracanã, já com a torcida do Flamengo ocupando aquela parte embaixo da torcida do Grêmio, no caso, da torcida adversária. Então tá aí uma das formas com as quais o Flamengo monetiza mais o Maracanã. E há uma questão também de que o Flamengo construa ou erga, é a melhor forma, que não passa por uma construção, passa por mudança ali na disposição das cadeiras do Maracanã. O Maracanã passa por um processo até de ter um setor mais popular, o que eu acho sensacional. O Maracanã tem que ter ingressos populares, né? A torcida do Flamengo é a mais popular do Brasil. Logo precisa disso, tá? Então, assim, a gente vai chegando à conclusão de que não precisa de pressa nenhuma para erguer o estádio, até porque o Flamengo não tem dinheiro nesse momento para erguer o seu estádio, tá? E, pelo que a gente pode apurar também, não procede, isso é importante você saber, essa história de que, respeitando, claro, sempre a informação de todos os companheiros, essa história de que haveria um grupo disposto a investir 4 bilhões de dólares, ou de reais, enfim, 4 bilhões, num processo de construção de um complexo esportivo que contemplasse não só o estádio, bem como áreas de convivência, um hotel, tal. Não tem isso ainda, tá?
Mas é uma coisa até que no futuro pode ter, né? Dependendo de como o Flamengo se organizar para conseguir um parceiro. Isso é muito importante, pessoal, ter um parceiro para a construção do estádio, tá? Certa vez, você já sabe isso, mas é bom trazer cada vez mais informação para você no que diz respeito a essa questão do estádio. Eu conversei com o Rodrigo Tost, né, que é um dos homens fortes, era um homem forte na questão financeira da campanha do BAP, e ele me falou, Bernardo, é o seguinte, falou isso no microfone, inclusive, tá, no dia do lançamento da candidatura do BAP. O dinheiro para a construção do estádio está dentro do Flamengo, ele pode estar dentro do Flamengo, mas para isso o faturamento precisa subir muito, né? E o faturamento deve fechar 2025 na casa de 2 bilhões de reais. Você fala, pô, mas isso é dinheiro de sobra para construir um estádio? O estádio não custaria 2 bilhões? Calma, gente, isso é faturamento. Fora tudo aquilo que o Flamengo gasta, ainda sobra um lucro, é bem verdade, a operação do Flamengo é superavitária, é lucrativa ano após ano, mas isso não significa, na minha opinião, por exemplo, que o Flamengo tenha de entrar numa aventura para construir um estádio. Diga o que você pensa aqui nos comentários e, por consequência, acabar fazendo com que isso afete o desempenho esportivo. Eu tenho certeza que você não quer que o Flamengo perca desempenho esportivo. Acho que isso tem que ser sempre sublinhado. Tá bom, o sonho do torcedor do Flamengo é ter um estádio para chamar de seu. Pô, acho legal pra caramba, cara. Acho legal pra caramba essa ideia. Mas se isso compromete o desempenho esportivo, e mais, se isso endivida o clube, logo, endividamento tem a ver diretamente com perda de desempenho técnico, né? A não ser que o clube seja um completo irresponsável, o administrador do clube seja um completo irresponsável, como foram todos esses últimos administradores, por exemplo, do Corinthians em São Paulo. Né? Aí você tem uma questão, quero que o Flamengo seja isso. Quer? Jamais. Nunca mais que o Flamengo seja isso. Eu acho isso importantíssimo, tá? O equilíbrio das finanças do Flamengo. E aí a gente já falou aqui sobre como o Maracanã vira uma mina de ouro para o Flamengo, tá? A forma como o Flamengo passa a faturar com o Maracanã. E aí isso mostra que a questão do estádio não se trata de emergencial nesse momento. Definitivamente não é uma emergência, tá, pessoal? Até porque a concessão do Maracanã tem 20 anos, então não tem por que ficar esperneando, pedindo estádio, e sendo que nunca houve um projeto de estádio, tá? Nem na gestão Landim houve um projeto de estádio, não há ainda. O que há é uma prorrogação no prazo para a construção do estádio, que essa é uma excepcional notícia do Flamengo. Valeu, pessoal, saudações, até a próxima. E tchau, tchau.